E a produção segue na missão 100% de me complicar. A ideia é essa, eles fazem a reunião de pauta e dizem assim: qual é o melhor caminho para quebrar as pernas do nosso apresentador? Não é? É verdade, sim. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, que é importante para quando você estiver desatento ali, vai avisar, ó, saiu o vídeo novo. Aí você pode ignorar ou pode ir lá ver o vídeo. Um comentáriozinho maroto, um ódiozinho gratuito ali, dislike também não tem problema, mas faz alguma coisa já que você chegou até aqui, ou pelo menos assiste o vídeo até o fim. Beleza? Porque vamos falar de Endrick ou Estevão. Qual é a grande joia do futebol brasileiro? Quem é mais jogador? Quem vai ser mais decisivo? Quem vai ser mais protagonista? Muitas nuances nesse programa aqui. Inclusive é um programa que pode não ter só uma resposta. Pode ser uma grande mureta ou, o que eu prefiro, ser justo. Porque a internet não está pronta para a justiça. Mais um momento de filosofia. A internet quer o quê? Sangue. Ela quer o A ou B. Mas podem ser... Diga, o que você quer? O público quer uma escolha, ele não quer saber da sensatez, ele quer a escrotidão. Eu vou nadar contra a corrente aqui, chega dessa internet imunda que só quer de nós o quê? O pior. A gente precisa começar um levante da internet do bem, do YouTube feliz. Não tá vendendo isso bem, né? Espalhar o amor, não tá legal, né? Vocês querem chibata, né, meu amigo? Lá ele, como diria o outro. Quais os critérios que a gente pode ter aqui? O impacto no primeiro ano de profissional, na mesma idade, porque o Endrick é um pouco mais velho que o Estevão. Quem estava jogando mais, quem estava sendo mais importante para o seu time, olhando para uma perspectiva de Europa, quem é que vai jogar mais num primeiro momento, e por aí, quem tem mais ferramentas, quem você acha que é mais jogador, quem é mais raro, quem é que pode marcar mais época e por aí vai. Vamos lá, o Endrick, ele surgiu antes, ele já era falado mais cedo na base, ele tinha números muito impactantes, uma força descomunal e desproporcional na categoria de base. Então assim, o Endrick na base, ele era muito diferente. Mas o Estevão sempre foi muito falado, eu já disse isso aqui na TNT algumas vezes em programas, inclusive no próprio Polêmica, já borrifei algumas situações aqui, que o Estevão sempre foi tratado também como um jogador especial. Só que os holofotes iam quase todos pro Endrick, porque os números eram muito avassaladores, né? O Endrick foi campeão em todas as categorias de base do Palmeiras, ele fez gol, foi importante em todas as categorias de base do Palmeiras. Então, assim, tudo que envolve o Endrick em relação a recorde, a número, a estatística, tudo era muito. E o Endrick, fisicamente, ele tava à parte, né? A galera tava aqui e ele parecia estar em outro nível. Tanto que ele tava sempre uma ou duas categorias acima. Ele tava sempre jogando com a galera mais velha, porque fisicamente ele era muito diferente. O Estevão já tava mais alinhado fisicamente com a galera da sua idade, né? Então, assim, o Estevão, ele vem num processo de ganho de massa, de ganho de força, mas a estrutura do Estevão, ela é muito mais frágil do que a do Endrick, e isso aqui não é um julgamento, é uma análise de corpos que são diferentes. Ponto. O Estevão tem uma estrutura corporal, o Endrick tem outra estrutura corporal. Por exemplo, você comparar, dois jogadores que eu já falei aqui 1000 vezes, né? O Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho. Eram estruturas corporais diferentes. O Ronaldinho foi pra Europa e virou um touro. O Neymar foi pra Europa e mesmo que tenha ficado mais forte, há um limite, porque é uma questão física, não tem como, assim, ele não vai conseguir virar um halterofilista, não dá. Então, assim, o Estevão dificilmente vai ter a estrutura física do Endrick, não tem como. E o jogo do Endrick, se perder muito e ficar como se fosse o Estevão, também vai ser um jogo que vai perder muito da sua qualidade. Então tá cada um onde deveria aqui. Mas realmente, na base, o Endrick já era tratado como mais joia, ele já era tratado como mais especial e como diferente, ele foi preenchendo todas essas lacunas de fenômeno a cada categoria de base. Então o Endrick levava vantagem na categoria de base por uma questão física, né? Tanto que o Real foi lá muito cedo e pum, já comprou o moleque. O Endrick, no primeiro ano de profissional, 2022, ele jogou 7 jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, meteu 3 gols. Ele foi 4 jogos reserva e 3 titular. O Endrick, pra valer mesmo, é a partir de 2023, né? Quando ele de fato começa o ano como titular do Campeonato Paulista, quando de fato parecia vai ser o ano do Endrick, e era o último, né? Porque ele ia, o último completo, porque ele ia embora logo depois ali na metade de 2024, que é o que aconteceu agora. Então eu não botei nem na conta aqui 2024, porque a gente tá construindo um paralelo entre o Estevão e o Endrick, então colocar 2024 na conta para o Endrick não é justo, porque o Estevão tá no seu primeiro ano de profissional. Por mais
mais que no ano passado ele tenha jogado a bagatela de um jogo pelo Palmeiras. Então não vamos botar na conta aqui, né? 2023 do Endrick, 53 jogos, 14 gols, sendo 31 como titular, 22 jogos como reserva. O Endrick não foi um titular absoluto do Palmeiras em 2023. Ele inicia o Campeonato Paulista, ele perde a condição de titular no Campeonato Paulista, ele ainda é importante na final contra o Água Santa, mas ele só vai recuperar a titularidade de fato em outubro e muito depois daquele jogo contra o Boca, né, na Libertadores, em que ele entra, faz uma fumaça danada, já fica ali uma questão de, putz, tem que ter o cara no time e tal, e aí você pode entender que o Endrick foi injustiçado, que o Abel foi teimoso, não é o ponto. A real é que ele começou o ano como titular, ele foi perdendo espaço ao longo do estadual e só recuperou a titularidade em outubro. Se isso é justo ou não, é uma outra discussão. E aí, até outubro, ele não tinha feito nenhum jogo de 90 minutos completos, assim, que ele começou titular e não foi substituído. E a partir dali, né, ele faz 7 gols até o final do ano, incluindo aquela atuação que é mágica, épica e decisiva contra o Botafogo. Só no Brasileirão foram 31 jogos, sendo 18 jogos como titular, 13 jogos como reserva. Então você vê que ficou bem dividido, né? O Endrick titular ou o Endrick reserva. Na reta final do campeonato, repito, ali no último mês e meio, 2 meses do campeonato, ele foi titular. E meteu 11 gols no Brasileirão de 2023. O Estevão, neste ano, que é o primeiro ano dele de profissional mesmo, né? 39 jogos até aqui. 28 como titular, 11 como reserva. Então, neste momento, a gente já trata o Estevão como um titular de fato do Palmeiras. Coisa que, a essa altura, o Endrick não era no Palmeiras de 2023. Então, mais rapidamente, o Estevão pegou um protagonismo no Palmeiras. Aí você fala, mas tem uma circunstância, uma demanda, uma entre-safra. Pode ser, assim, o Palmeiras agora, ele passou por mudanças, né? Teve a questão do Dudu, teve a saída do Endrick, algumas situações que favoreceram o Estevão tomar um lugar no time e não ceder mais. No caso do Endrick, talvez tivesse um desenho ali que em algum momento não o favoreceu. E repito, não estou fazendo juízo de valor aqui, se isso foi uma decisão certa ou errada do Abel, se foi justo ou injusto, porque esse não é o ponto é uma coisa prática, né? Então, o Estevão, 39 jogos, 28 como titular até agora, 13 gols e 10 assistências. Ele já se envolveu no primeiro ano dele como titular, ou no primeiro ano dele como profissional, em 23 gols até aqui. São 13 gols e 10 assistências. O Estevão se tornou, agora recente, o terceiro jogador mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira e se atenham ao nome convocado, não é jogar. É ser chamado. Ele, inclusive, passou o Ronaldo Fenômeno. A ordem agora tá Pelé, Edu e Estevão, como os 3 jogadores mais jovens a ser convocado para a seleção brasileira. Quando vai jogar, quando vai fazer o primeiro gol, aí é outra estatística, é outro recorde. O Estevão é o segundo mais jovem a marcar na Libertadores pelo Palmeiras e o terceiro mais jovem a marcar pelo Palmeiras no geral. É bom lembrar aqui que o Endrick lidera quase todos esses recordes aqui, né? Ele é o primeiro jogador com menos de 18 anos a fazer 13 participações em gols no Brasileiro desde o Neymar, em 2009. E provavelmente ele passará o Neymar nos números de 2009. Provavelmente. Inclusive, não estou comparando os jogadores. Mas para este Palmeiras, o Estevão é mais imprescindível do que em 2009 o Neymar era para aquele Santos, por mais que ele tenha sido muito importante, até porque eram brigas no campeonato bem diferentes. Neste Brasileiro, o Estevão tem 20 jogos, sendo 16 como titular e 4 como reserva. Então a gente está falando de um titular absoluto deste Palmeiras. 7 gols e 7 assistências, ou seja, em 20 jogos ele se envolveu em 14 gols. O Estevão é o líder em assistências neste momento do Campeonato Brasileiro. Ninguém tem 7 assistências no Brasileirão. E aqui uma pausa rápida, eu voltarei ao final do programa para falar sobre óculos ou lentes de contato. O que é melhor para você que é míope, ou tem astigmatismo, ou hipermetropia, né? Eu tenho astigmatismo e miopia e neste momento estou sem os meus óculos, que estava dando reflexo, e sem a minha lente de contato. Ou seja, eu não estou enxergando nenhuma. Tá tudo borrado aqui, mas beleza, o caderninho eu tô enxergando. Então vamos lá. Artilheiros do Brasileirão com menos de 18 anos. O Endrick, 14 gols, Neymar, 10 gols, Jô, 9 gols, Estevão e Gabigol, 7 gols. Então, o Estevão pode se tornar, se ele fizer mais 7 gols aí até o final do campeonato, ele pode igualar ou até passar o Endrick e se tornar o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro com menos de 18 anos. Lembrando, o Gabigol já não pode mais, o Jô também não, o Neymar também não e nem o Endrick que não tá mais aqui. O Neymar, ele tem chances reais de passar. O Neymar fez 10 gols com menos de 18 anos e o Estevão tá caminhando aí para fazer isso ou até passar. Mas o que impressiona é o equilíbrio do Estevão entre
gols e assistências. Ele é um cara que participa muito mais do jogo, até pela função, e ele acaba gerando muito mais jogo. Ele tem ferramentas de gerar jogo que são muito mais participativas do que o Endrick, repito, por uma questão de função. O Endrick jogou na ponta algumas vezes, e o Abel foi até criticado por isso, né? Porque fazia, mas ele tem que jogar de 9, ele tem que não sei o que e tal. E na ponta o Endrick não conseguia gerar tanto jogo quanto o Estevão faz. Hoje o Palmeiras joga para o Estevão. O Palmeiras do Endrick não jogava para o Endrick. Repito, era um outro contexto, o time estava com outra formulação, o Abel passa por um momento em que ele precisa buscar soluções, e nesse momento parece que a solução é o Estevão. É inimaginável neste momento o Palmeiras brigar por qualquer coisa sem ter o Estevão, porque o jogo passa por ele, e ele é o elemento diferente neste time do Palmeiras. De novo, 7 gols e 7 assistências no Campeonato Brasileiro, fora o índice de drible certo, de passe certo, é uma canhota muito afiada com finalização de fora da área, é um estilo diferente do Endrick, né, que é muito mais força, o Estevão é muito mais jeito e técnica. Se você me perguntar quem eu acho mais jogador do ponto de vista do refino, eu acho que o Estevão é um jogador mais genial do que o Endrick, é um jogador de mais improviso que o Endrick, é um jogador de mais habilidade do que o Endrick. Porém, o Endrick tem um mental muito raro, é uma vontade de decidir, e um cara que quando você fala, parece que nasceu apontado para a lua, mas é a mentalidade vencedora e decisiva do Endrick, que se posiciona muito bem, tem uma leitura de espaço que é fantástica e um poder de finalização que é tremendo, assim, de muita força e tal, mas ele joga numa região muito difícil e foi para um contexto dificílimo também, que é no Real Madrid. Ele não vai ser emprestado, ao que tudo indica, o Vitor até gravou vídeo sobre isso, casa com a apuração que ele tem, que eu também tenho, de que, assim, não, em nenhum momento isso chegou no staff do Endrick, vai ser emprestado, ele vai ser usado e depois... Não. O plano do Real Madrid, ao que tudo indica, é usar o Endrick. Isso está muito claro aí, né? Até porque ele não tem um reserva pro Mbappé, né? Pra função central ali. Então o Endrick não vai ser um titular, muito provavelmente, do Real Madrid, mas vai ter minutos e pode ser muito importante. E tá num contexto muito mais organizado, né? O Estevão vai para um Chelsea que hoje tá tentando se achar. Um elenco que é gigantesco e com vários jogadores jovens. Então é um ambiente de muita concorrência e hostil, porque assim, é muita gente brigando pelo mesmo lugar, um ambiente que ainda tá tentando encontrar e se encontrar com um novo treinador. Então assim, eu diria que o Estevão pode até jogar mais minutos, mas ele vai para um lugar que nem todo mundo do staff do Estevão achou que o lugar ideal para ir era o Chelsea, porque de novo, tem esse ambiente hoje meio instável e uma Premier League que para agora talvez não seja o melhor lugar pro Estevão chegar, fisicamente falando até, ele tá tendo ganho de força, de massa e tal, mas veio de 2 lesões, né? Lesões até que podiam ter sido mais sérias e tal. Então, num primeiro momento, imaginando que o Estevão também não será um titular absoluto no Chelsea lá em 2025, eu acho que o Endrick entra num lugar mais organizado, com um time pronto e que ele vai ter minutos mais projetados e previsíveis para estabelecer. O Estevão ele vai estar num ambiente um pouco mais agitado. Nesse ponto eu acho que a vantagem é para o Endrick, assim, ele tende a causar um impacto mais rápido, porque o Estevão daqui que consiga se estabelecer, se bem que, beleza, em 2025 pode ser que o Chelsea esteja engolindo todo mundo, já tenha se tornado um timaço e, enfim, mas agora é um ambiente desorganizado, com um elenco inchado e de muito garoto, o que torna aquela coisa pouco madura, né? Então pode ser um risco pro Estevão. Nesse ponto eu acho que é ponto pro Endrick, que de novo, na base era tratado como mais jóia, então mais um ponto pro Endrick aqui, e o Estevão pra mim ganha no talento, ganha na genialidade e ganha no protagonismo que teve no Brasil. O Estevão mais rapidamente virou protagonista, a ponto de, a gente tá falando agora, no campeonato chegou um pouco mais na metade, de tratar ele em algum momento como o melhor jogador do campeonato. O Endrick foi fazer isso lá na reta final, é verdade. Para muitos deveria ter ganho o prêmio de craque do campeonato, teve lugar dando esse prêmio para ele, teve outros que não deram esse prêmio para ele, aí resolveu dar o prêmio de revelação, sendo que no ano anterior ele já tinha ganho o prêmio de revelação com só 7 jogos, uma bagunça danada. Mas o Endrick não teve o Palmeiras jogando para ele em algum momento. O Estevão, ele, entre aspas, pegou o Palmeiras para si e hoje é o dono do time. Então, assim, no Brasil, eu acho que corre o risco de quando o Estevão sair, a gente falar, no Brasil, o Estevão jogou mais com o Endrick. Eu acho que isso é muito plausível de acontecer. E, de novo, eu acho o Estevão mais diferente, mais talentoso do ponto de vista da obra de arte, assim, da coisa que salta aos olhos, porque ele tem mais improviso, ele tem mais coelhos na cartola, ele tem mais soluções. Então, quem eu acho mais jogador? Eu acho o Estevão. Quem eu acho que vai render mais na Europa mais rápido? O Endrick. Quem eu acho que talvez seja estrela mais rápido? O Endrick. Quem foi mais joia na base? O Endrick.
Mas quem eu gostaria de ver jogar mais vezes? O Estevão. Dito isso, difícil a resposta. Mas projetando lá na frente, daqui a, sei lá, 10 anos e tal, entendendo o que é o DNA do futebol brasileiro, o que a gente busca, o que a gente procura. Tem a questão de concorrência, que talvez pro Endrick seja mais fácil ele pegar espaço logo na seleção do que pro Estevão, que vai brigar com mais gente. Dito isso, meu voto é Estevão. Mas vai ter que ganhar a caixa para dar o salto, né? Ele vai enfrentar um ambiente dificílimo na Premier League e vai precisar ganhar. De novo, assim, de 22 para 23, o Estevão, ele ganhou 7 quilos de massa muscular, de 22 para 23. De 23 para 24, ele continuou na pegada de ganhar massa, mas acho que vai precisar de mais para, né, dar o salto. E o polêmico aleatório, hein? Tem vinhetinha, né? Tem vinheta. Lentes de contato ou óculos? Bem, o melhor é operar o olho. Se você puder não ser míope, mas não é uma escolha sua, né? É uma escolha genética, era o ideal. Se você for e tiver condições, opere para se livrar. Mas entre o óculos e a lente de contato, eu sou time lente de contato. Exige muito cuidado, tem muito caso de infecção aí e tal, mas ela te dá uma liberdade que o óculos te pega um pouco, né? Sim, pra jogar futebol, eu vou jogar de óculos. Tem gente que joga, eu não vou jogar. Surfar de óculos, não dá. Quem mais? Jogar beach tennis de óculos? Até dá. Mas assim, vocês podem discordar, tá? Mas eu não sou um cara, não sou o Brad Pitt, mas eu gosto do meu olho. O óculos já tira uma das poucas coisas que eu acho bonitinho assim, falo, pô, aquele olhazinho e tal. Aí o óculos vai lá e dá a quebrada, então a lente me ajuda a, né, valorizar o que eu entendo que seja algo legal. Então, pô, a lente, de novo, ela tem várias formas também. Se você for um irresponsável, você pode ter a lente de one day use, que é de 24 horas. Usou, jogou fora, mas também vai gastar mais. Tem a lente de uso contínuo, que você dura ali um mês. Se lavar bem, dá pra durar um mês e meio, 2. Eu confesso que eu já fui responsável e durei mais tempo, mas o certo é 30 dias. E tem lente de 1 ano, mas também perdeu, lascou, né? Aí tem lente de vidro, tem lente de gelatinosa, dependendo do problema, vai exigir um cuidado. Mas o óculos, cara, eu gosto, mas ele mexe muito com o teu rosto, né? Dependendo do óculos, assim. Se você for um cara meio fraco de feição, ajuda também, né? Porque aí você usa um óculos mais estilizado ali e tal, não sei o que. Você é um cara bem apessoado, mudou o cabelo e tal, tá legal. Mas eu sou time lente de contato, velho, desculpa. Na real mesmo eu queria era operar, mas eu descobri que a minha córnea é fina, então eu corro o risco do cara operar e me cegar. Aí eu vou preferir tá passando, né? Se tiver algum oftalmologista ali que queira rever e de repente falar, não, vamos fazer de novo aqui pra ver se tá certo esse exame e tudo. E tem um outro que não é a refratária, tem outra cirurgia que tu corta um pedacinho aqui, tira a minha lente original, a lente do meu olho, que eu não sei o nome, e bota uma lente de contato artificial dentro do olho. Tu fica com uma lente eterna. Aí resolveu. Essa eu tô pegando aí também. Se tiver um oftalmologista afim, aí tem que, né, tentar no arroba ou no plano de saúde. Ou então a TNT podia, né, se quer um apresentador mais saudável, sem óculos, porque meu óculos tá dando reflexo. Aí vai um chefe reclamar, mas tá dando reflexo. Das duas, uma TNT. Ou paga um óculos pra mim, daqueles pica igual da Renata, que apresenta o Jornal Nacional, não dá reflexo de nada. Ou paga a cirurgia pra mim. Aí eu tô aí de cobaia. Valeu? É nóis, hein?